Janela do Céu. Estamos de volta com o nosso programa Janela do Céu, compartilhando então a palavra, ouvindo o testemunho da nossa irmã Ana Paula Ribeiro Dias, de Osasco, São Paulo, que relatava como foi receber a palavra do Senhor e quantas transformações, quantas coisas que Deus operou para renovar sua mente, quantas coisas nós precisamos aprender do Senhor. E agora eu gostaria de perguntar quais foram assim as grandes mudanças no teu coração, na tua vida pessoal, coisas que você pode dizer assim, aquela era a velha Ana e agora essa é a nova Ana, né? Coisas reais assim que a palavra, o Senhor trabalhou no teu coração, que mais mexeu durante todos esses anos no teu coração. Olha, irmã, 100% assim, eu vou dizer que... Nós estamos em processo, né? Mas uma coisa assim que mais trabalhou no teu coração. É essa questão da submissão, né? Essa questão da submissão à autoridade do Senhor. Porque o Senhor, ele demonstra, né? Ele já tem estabelecida na terra a sua autoridade. Seja por meio dos pais, meio dos professores. E eu sempre fui muito questionadora, assim. Eu não aceitava, né? E o Senhor me fez entender que eu tenho que aceitar. Por que eu estou dizendo isso? Vamos ler, então, Jeremias 18, né? Que é uma palavra que agora eu estou tendo a vida prática dela, né? Antes era mais a letra. Jeremias 18. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se ele estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Agora eu gostaria então de fazer oraler com a irmã. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então o Senhor me deu a vida prática dessa palavra, porque na empresa que eu trabalhava, né, o Senhor permitiu que ela entrasse em recuperação judicial. Então eu estava fazendo faculdade, eu estava tudo certinho, tudo, né, caminhando assim dos olhos humanos. E quando a empresa entrou em recuperação judicial, o nosso diretor financeiro, ele era judeu, ele morreu. O Senhor permitiu que ele tivesse sido atropelado na Vila Madalena, às 3, 4 horas da manhã. E eu participei desse velório depois. E eu nunca tinha ido em velório de judeu, sabe? E depois a empresa começou a decair, assim, sabe? Decair e começou a atrasar os salários. E aí o pai falou para mim: olha, então tranca a tua faculdade. Aquilo foi muito forte, assim, para mim. Mas eu aceitei e tranquei a faculdade. Daí passou mais o tempo, né? E o Senhor permitiu que eu continuasse nessa empresa por mais 2 anos e meio. 2 anos e meio recebendo, assim, a cada 3 meses. Então, e as responsabilidades aumentaram, porque o número de funcionários diminuiu muito. Então, uma empresa que tinha 150 funcionários, hoje ter 5, 10, 15, é muito sério. E como eu era uma das funcionárias antigas, me foi dado cargos de confiança. E ali você vê que você tem que aceitar. Assim, o que a autoridade está dizendo, né? Você não pode retrucar ou... Não, você tem que se submeter. Até porque você está... É uma forma de testemunhar, né? Então, eu não poderia me dar ao luxo de querer ter a minha opinião, de querer ter a minha decisão. E a irmã sabe que Jesus levou minha mãe agora dia 30 de agosto. Então, foi uma coisa assim que me acordou muito, sabe? Me fez, assim... foi como um marco, sabe? Olha, aconteceu isso até aqui. Daqui em diante é outra situação. E ali, quando a mãe faleceu, Jesus nos levou para morar na casa dos meus tios-avós. Porque foi essa a direção, né? Eles pediram ao meu pai e o meu pai autorizou. Meus tios-avós, né? Por parte do meu avô, pai da minha mãe.
E aí meu pai ficou na casa dele, então fazendo as coisas dele, tudo direitinho. E eu e o Júnior na casa, né? Porque eles quiseram nos dar todo o apoio, porque a mãe ela era muito querida no sentido de tudo, assim, sabe? Ela não tinha que preocupar com nada. E ela sempre quis nos poupar, porque a gente sempre estudou, trabalhou, eu e o Júnior, correndo com tudo. Então a gente saía muito cedo de casa e chegava muito tarde. Então não dava para se preocupar em fazer as coisas dentro de casa, porque a gente sabe que as irmãs que trabalham em casa trabalham muito. Não é, não, a irmã não trabalha do lar. Não, aí elas que trabalham, acho que mais, assim, né? Porque é muita coisa, muita responsabilidade, né? E tem o tempo. Acho que o chefe das donas de casas é o tempo, digamos assim, porque tudo acontece, tem que dar conta dos filhos, dar conta do marido, enfim. E a mãe sempre fez isso muito bem, assim. E eu não estou falando isso porque ela morreu agora, né? Mas eu vi com os meus olhos ela ser submissa ao pai. E nós que somos descendentes de russo, né, temos essa linhagem, mas sim, chega falando, né? E aí Deus mudou tudo. Né? Então o pai é a autoridade estabelecida em casa e com a postura da minha mãe eu me submeti, entende? E aí eu me submeti e fui assim aprendendo, né? Então que nem hoje. Hoje tá eu e o Júnior morando na casa da tia e o que eu posso fazer dos tios, assim, o que eu posso fazer eu faço, já arrumo as coisas, tudo para não ter problema e deixar o Júnior da melhor forma possível. Não que eu esteja acostumando o Júnior mal, que ele também sabe fazer as coisas, mas a gente sabe do empenho que se tem. E aí, quando eu vou para a casa do pai também, e isso talvez no passado jamais aconteceria, né? Então, e que eu falo assim, que eu antes talvez iria me endurecer, né? Porque eu era daquelas crianças assim que eu nunca me joguei no chão, nunca fiz escândalo, mas eu era daquelas que ficavam emburradas, assim. Então tá, eu vou, mas... Ou então fazer a cara de paisagem. Isso é terrível, irmãos, fazer cara de paisagem. O que é cara de paisagem? É você estar na situação, você está sofrendo, ou você está sendo prestigiado, mas você dá uma cara de indiferente, assim. Que, na verdade, não é dar uma cara, você está sendo indiferente àquela situação. E essa indiferença machuca muito quem está ao redor, né? E aí eu vi o quanto eu machucava as pessoas com essa minha indiferença, com esse ar de superioridade, por eu conhecer a palavra, por achar que todo mundo era pecador, né? Então, isso é uma coisa, irmãos, implícita e subjetiva. Você não anda dizendo para as pessoas, você é isso, você é aquilo, mas a forma que você anda, a forma como você se pronuncia, né? Era dessa forma. E Deus me mudou isso lá na empresa também. Porque eu nunca gostei de levar bronca por causa dos outros, assim, sabe? Eu sempre quis ser irrepreensível e não admitia, né? Então eu sempre me cobrava muito. Agora o Senhor já está me ensinando que eu não tenho que me cobrar desse jeito. Eu tenho que me preocupar em ouvir o Espírito e praticar, né? O que for fora disso, sim, não é para fazer. E aí eu estou vendo agora essa mudança, sabe? De aceitação. Eu não estou mais, não, vou brigar agora, não vai adiantar. Eu tenho, uma vez um missionário nos ensinou, né, que quando a gente aceita a circunstância, amém, deu, aprendeu. Agora, se você fica resistindo, é pior. É pior e não vale, né, não vale a pena. Então, eu glorifico ao Senhor, porque a partida da mamãe foi assim, o Senhor deu vida para ela, porque com 7 anos ela teve leucemia. E todos os períodos da vida dela foi atestados de morte que ela recebia. Então, ela ouviu que ela não poderia, quando ela ficasse mocinha, ela ia morrer, que ela ia perder sangue. Depois, quando ela casasse, ela ia morrer. Então, e não morria, né? E o Senhor sempre dava vida. E quando ela falou, quando ela tiver filhos, os filhos vão nascer sem braço, não vão falar, não vão ouvir, vão ter muitas deficiências, assim, né? Até por conta de toda a medicação. Não é que os médicos estavam jogando a maldição, era a realidade, né? E aí o Senhor mostrou que, você vê, eu e o Júnior, como a gente é raquítico, né? A gente é bem pequeno, assim. Mas isso já é milagre do Senhor, porque essa era... os médicos diziam que a gente não ia, e depois disso tudo, a mãe ainda teve oportunidade. Então, assim, eu fico muito grata mesmo ao Senhor de ter nos dado essa oportunidade. E o que a irmã falou, né, dessa situação, de o que a Ana percebe que mudou na vida.
Quando o Flávio me conheceu, ele mostrou aquele versículo, né? Que a nossa justiça para Deus é como um trapo de imundícia. Eu fiquei muito ofendida com aquilo, porque afinal de contas eu tinha feito a minha adolescência e juventude toda de jejum e oração. Eu não saía do círculo de oração, da escola dominical, do matutino. Eu estou falando das nomenclaturas dos eventos que acontecem, né? Então eu fiquei muito aborrecida com aquilo. Eu falei, como assim? Porque na minha cabeça, né, infelizmente, na minha cabeça estava incutido, não que alguém me disse, mas eu havia aprendido isso subjetivamente, que quando a gente faz para Deus, a gente tem uma reserva, tem uma poupança, e que quando a gente precisasse, vai ter um crédito. E isso é ridículo, porque a gente é eterno devedor, porque nada que a gente faça, se a gente fizer o que o Senhor nos manda, a gente é servo inútil. Então, imagina como foi impactante para mim, né? E eu até estou compartilhando isso com os irmãos, para que os irmãos tenham paciência com a nova geração que o Senhor está mandando para dentro da Igreja do Senhor Jesus, que são de denominação. Que os irmãos ainda têm essa ideia. Então é muito assustador, sabe? Quando você fala, você é um servo inútil, a pessoa fica assim, como? Estou procurando, e não é desse jeito, né? Então eu peço que os irmãos, assim, tenham amor, né? A gente sabe que a graça está se esvaindo o tempo já, porque está chegando o tempo do anticristo. Então eu peço assim, eu faço um apelo aqui aos missionários, né, aos presbíteros, que tenham misericórdia das ovelhinhas novas que estão chegando, sabe? Eu sei que o Espírito Santo já convence os irmãos disso, né? Mas é só para fazer um lembrete, assim, com muita humildade eu falo isso aos irmãos, né? E aí o que o Senhor mudou na minha vida, essa história do oleiro, é porque eu sempre quis pôr a mão, né, para fazer as coisas. Então, se eu via alguma deficiência de qualquer autoridade, eu queria ir lá resolver. Não, a pessoa não precisa passar por isso, eu vou lá resolver. Só que se Deus está proporcionando aquilo, quem sou eu, né? Se eu for resolver, eu vou estar lutando contra o Senhor. E a palavra que Deus me deu foi aquela de usar. Que usar, quando Davi tinha colocado, né, a arca em cima dos bois, a arca, por um momento, os bois eles se mexeram lá, que a arca ia cair. Mas isso, pela lei da gravidade, humanamente falando, ia cair. Só que a gente sabe que o Senhor é mais. E se o Senhor quisesse mostrar um milagre ali e fazer a arca flutuar? Usar impediu, porque ele foi pôr a mão. Então, irmãos, quantas vezes, né? Então, a irmã Sara também, que quis ajudar ao Senhor. Então, isso gera muito temor no meu coração, assim, porque nós somos muito insanos, irmãos. E quando a gente está na situação, a gente não vê o quanto está errando. E o Senhor precisa mandar alguém com muito, assim, a misericórdia do Senhor precisa mandar vasos para nos corrigir, para nos ensinar a falar, opa, está forinha da caixinha, fora do ar, vem para cá. Então, acho que é muito importante essa vida do corpo. Estou bem feliz de que o Senhor está trazendo os irmãos aí do sul inteiro para São Paulo, porque nós estamos precisando mesmo de reforço. E agora que a Cruz te chama, né, aqui em São Paulo, com força total, os irmãos vão ser bem trabalhados e a gente precisa mesmo ter enfermeiros, né? Porque é isso, a igreja é um grande hospital. Então a gente não pode olhar assim para a igreja como é um ponto de socorro. Não, é um hospital. Então ali você vai ter gente reclamando o tempo todo. E você tem que ter amor e paciência, porque se sua dor já está amenizada, tem um ali que acabou de ficar sem braço, digamos assim. E hoje, o que mais Deus está trabalhando no teu coração? Suas experiências mais recentes, assim, o que Deus tem falado, o que tu sente assim que o Senhor tem operado? Então, a novidade, né? A novidade. Agora no trabalho novo, eu estou começada assim, uma semana no trabalho novo. E é uma empresa totalmente diferente, assim, né? Até pela saúde financeira dela. E o Senhor oportunizou uma situação que eu fiquei assim bem maravilhada, né? Porque na cura interior aprofundada que teve em São Paulo, o apóstolo falou assim: olha, irmãos, Deus vai levantar ímpios para fazer a expansão da palavra. E quando ele falou aquilo, irmãos, eu fechei o olho e o Senhor me deu um mapa, um fluxograma do que ia acontecer, quais os canais, tipo um mapeado, irmão, assim. É que essa é a minha profissão, eu sou analista de processo. Então, e agora nessa empresa eu sou analista de projeto. Então, o Senhor me deu, assim, a inspiração de quais os caminhos que tem que ir, como que tem que ir, sabe, para São Paulo, para o Brasil todo, o caminho.
E aí eu anotei aquilo, cheguei em casa, fui no computador e fiz o desenho e mostrei para o apóstolo. Amém. Eu comecei a fazer os documentos de visão, as coisas. Isso foi em julho, irmãos, né? Em julho, finalzinho de junho. Aí o Senhor permitiu que nessa empresa que eu estou agora, né? Eu estava no meu 2º dia de trabalho, e falando lá com o meu gestor, tudo. Então, nessa nova profissão, eu analiso os projetos de e-commerce, né? E vou fazendo o gerenciamento das informações, enfim. Aí eu tô lá conversando com o meu gestor, quem que entra na sala? Eu só escuto Aninha. Aí eu conheço essa voz, né? Quem que entra? O irmão Flávio e o irmão Amauri. Entraram dentro da sala, que foram fazer a negociação de como seria essas coisas. Aí quando eles me viram, eles começaram a fazer festa, e eles lá ficaram assim impactados. Como que essa moça conhece esses clientes, né? Que são clientes. E aí eles começaram a olhar assim de uma forma, e o espírito, né? E eu sem entender nada, só sorria assim. Eles, que bênção, a Aninha tá aqui e tudo. Aí, Senhor, né? Então, olha só, quanto tempo. Então, irmãos, quando Deus dá alguma palavra para os irmãos dentro de um estudo, anote, entenda, porque é muito trabalhado, sabe? O Senhor, a gente não sabe a utilidade das coisas, mas Deus sabe. Então, foi a primeira empresa que eu quis dar o meu currículo. Eu falei para Deus, um dia eu passei na frente, ela ficava até no prédio onde a gente trabalha, onde a gente faz a reunião de Barueri. Agora ela mudou, não está mais nesse prédio. E aí eu falei, Senhor, como que o Senhor faz essas coisas? Então, é um privilégio muito grande. O Senhor rompeu. E eu nem imaginava que ia ser desta forma. Então, eu não sei quando for veiculada essa entrevista, né, a que ponto estará a expansão do reino. Mas, assim, eu digo que todas as coisas cooperam. E que a obra do Senhor, ela está sendo realizada. Porque existem muitos irmãos orando. Muitos irmãos que a gente não tem ideia, que a gente não tem noção, né? Outra coisa que eu também gostaria de falar aqui, irmãos, é agradecer a Deus, porque cada encontro que a gente vai, eu e o Júnior, nós somos impactados com a forma que nós somos tratados, que eu não sei explicar. Mas a comunhão que a gente tem com os irmãos, parece que eles nos conhecem desde pequenos, parece que são irmãos da minha mãe, irmãos do meu pai. A gente sente um amor assim que é até maior, a gente fala Senhor, né? E a forma, então... e a gente sabe que esse é o mistério de Jesus, porque os irmãos, quando nos recebem, estão recebendo, né, Jesus. E a gente, quando está indo na casa do irmão, a gente está indo na casa de Jesus. Lá na empresa do Júnior, né, ele fala, eu vou viajar, tudo. Aí a chefe dele pergunta, mas e onde vocês vão ficar? Hotel, tudo? A gente, não, vamos ficar na casa dos irmãos. Ela, mas como assim? Vocês já conhecem ele? Não, a gente nunca viu. Não, mas como? E Deus prepara. Então, eu quero agradecer a Deus por essa misericórdia, por este favor imerecido. Amém. Amém. Com certeza somos todos uma grande família, né? E nós precisamos desenvolver essa ideia todos os dias, né? Deixar Deus trabalhar no nosso coração, que tem sido muito falado sobre isso, a consciência do corpo, né? Que nós precisamos ter a consciência de que nós somos membros uns dos outros, que todos nós temos, né, nossos parentes, até como você, teu pai, teu irmão, mas antes, né, de tudo, nós somos uma grande família espiritual, né? Por isso que o Senhor, ele precisa trabalhar no nosso coração para que todos nós venhamos aprender a valorizar, né, o Cristo que está dentro do coração de cada um, para que essa unidade seja perfeita e todos nós possamos estar todos juntos trabalhando para o Senhor, né? Então agradeço a tua presença de estar aqui compartilhando conosco, que o Senhor possa trazer grandes frutos aí, né, das coisas, das novidades, das coisas que estão por vir. E nós ficamos por aqui. Fique com toda a programação agora do site, da TV, e não perca essa oportunidade de ser edificado pelo Senhor. Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.